Para você que é interessado no assunto de uso de testosterona, esse vídeo vai ser muito interessante. Eu vou comentar sobre as drogas, os remédios, os fármacos mais utilizados com essa finalidade. Se você não assistiu o vídeo anterior, que eu já fiz sobre esse assunto, está imperdível. Lá eu falo sobre as indicações do uso da reposição da testosterona. Clique aqui no card se você tem interesse em aprender mais sobre esse assunto. Bom, para quem não me conhece, eu sou o urologista Heleno Paes, criador desse canal. Aqui nesse canal nós falamos sobre saúde masculina, sexualidade e algumas doenças urológicas que comprometem as mulheres. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal. E se gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu gostei ao final do vídeo. Antes de prosseguir nesse vídeo, eu gostaria de ressaltar que tudo que eu vou comentar nesse vídeo não é uma indicação de tratamento para você. Se você acha que precisa de um tratamento desse tipo, não deixe de consultar o seu médico, pesquisar mais sobre o assunto e, junto ao seu médico, decidir qual é o tratamento mais indicado para você. Sem mais delongas, para começar a falar desse assunto, é importante que vocês saibam o que são os andrógenos. Andrógenos são todas as formas de hormônios virilizantes. E os hormônios virilizantes têm a característica de formar as características masculinas nas pessoas. O que são características masculinas, Heleno? Muito simples. Crescimento de pelos, engrossamento de voz, ganho de massa muscular, crescimento e desenvolvimento do pênis e do testículo nos garotos na puberdade e o instinto de reprodução masculina das espécies. O que é isso? É a vontade, o drive do macho, do garanhão, em procriar na fêmea, né? Fazer sexo, basicamente. E apesar de falarmos muito sobre a testosterona, é importante saber que existem outros tipos de hormônios virilizantes, sejam naturais ou sintéticos. Um hormônio natural, presente também nas mulheres, que tem ação virilizante, são os hormônios andrógenos produzidos pela glândula suprarrenal. O mais conhecido e importante e que cabe ressaltar é o sulfato de deidroepiandrostenediona, também conhecido pela sigla SDHEA. Muito importante porque algumas pessoas usam essa substância para uso hormonal oral, principalmente mulheres. Porém, não vou me alongar nesse assunto, esse não é o tema desse vídeo. Depois, se vocês se interessarem, não deixem de colocar aqui nos comentários que esse tema é interessante e eu vou fazer um vídeo especial para você. A primeira informação que eu gostaria de passar para vocês é que a terapia de reposição hormonal com testosterona quase nunca é feito por via oral. Por quê? Porque esses remédios, quando você ingere na forma de comprimidos, eles vão descer pelo esôfago, estômago, duodeno, vão chegar ao intestino, onde eles serão absorvidos. E ao serem absorvidos, eles vão para a corrente sanguínea e imediatamente eles vão passar pelo fígado. E no fígado acontecerá uma metabolização desses hormônios e eles serão degradados quase que completamente. Sobrará muito pouco hormônio testosterona para ter um efeito desejado nas pessoas. Por esse motivo, a reposição via oral ela precisaria ser tomada em grandes doses e em muitas tomadas ao dia, pelo menos 6 vezes, o que torna impraticável essa administração. Portanto, as principais vias de uso das testosteronas são via transdérmica e via injetável intramuscular. O primeiro remédio à base de testosterona que eu vou falar para vocês é o androgel. O androgel ele é produzido pela empresa Bezens Healthcare. Vou deixar aqui uma foto da caixinha e do logo da empresa para vocês se situarem. Enfim, o androgel, como o nome diz, ele é um gel de aplicação transdérmica, ou seja, ele deve ser aplicado sobre a pele. Essa aplicação é feita nos ombros, nos braços, no abdômen, sempre em pele saudável, limpa e seca. Depois de aplicar uma fina camada, não é necessário esfregar. Você deixa o remédio agir secar, né? Na verdade, por uns 3 a 5 minutos e depois você pode vestir a sua roupa. Logo após a aplicação é importante que lave as mãos, afinal esse tipo de remédio ele pode ser transmitido para as pessoas próximas por contato e por esse mesmo motivo é adequado cobrir a parte aplicada com roupas. Imagine
que você vai abraçar a sua parceira, os seus filhos e tal, e de repente começa a passar um pouquinho de testosterona e de repente você se depara com a sua mulher falando grosso ou crescendo barba nela, né? Tô brincando, isso não vai acontecer. Mas enfim, não custa tomar esse cuidado para evitar esse tipo de transtorno. A testosterona atinge seu estado plasmático ideal a partir do segundo dia de aplicação. E a concentração sérica da testosterona ela deve ser aferida a partir do terceiro dia para a finalidade de ajustes de dose, né? Ver se precisa aumentar ou diminuir a quantidade de gel a ser aplicado para ter o efeito terapêutico desejado. E essa dosagem deve ser feita no período da manhã, antes da aplicação daquele dia, né, que você vai fazer. Um detalhe que eu não comentei um pouquinho antes é que a aplicação desse gel geralmente é feita uma vez ao dia e no período da manhã. A grande vantagem do uso da testosterona em gel é o fato dela ser a que mais mimetiza o ritmo circadiano da produção do testículo desse hormônio. Por quê? Porque você vai ter uma dose diária aplicada com absorção que vai perdurar mais ou menos ali aquelas horas do dia e ao final do período ela vai estar totalmente já eliminada do seu organismo. Basta aplicar uma nova dose. Enfim, se você não se adaptou bem ao remédio e tal, se você interromper naquele momento, basicamente dali a 1 ou 2 dias no mais tardar, você já não terá ação mais desse remédio. Dessa forma também são evitados os picos suprafisiológicos. O que são esses picos? É quando você atinge uma concentração plasmática do hormônio, da testosterona, muito elevada e depois ela abaixa atingindo as concentrações que a gente considera terapêutica. Isso é muito comum nas apresentações injetáveis, em que grande quantidade do hormônio é depositado no músculo e há uma grande absorção inicial e depois essa absorção estabiliza. E aí que atingem os parâmetros, os níveis que a gente considera ideais. Qual que é o problema desse pico? O problema é que também aumentam os efeitos adversos relacionados ao uso desse hormônio, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente é isso. Testosterona gel, você não tem pico suprafisiológico. Algumas formas injetáveis você tem. As principais reações adversas do uso do testosterona gel são as reações locais. Principalmente reações na pele, como eritema, acne e às vezes pele seca. Agora vamos falar um pouquinho das formas injetáveis da testosterona. São as mais conhecidas, as mais usadas, até mesmo porque temos apresentações de muito baixo custo. A indústria produziu diversos sais diferentes baseados na testosterona. A diferença entre elas é basicamente o tempo de absorção. Os mais baratos são aqueles de curta duração, que têm o seu efeito em torno de 3 semanas. Os exemplos mais comuns são o cipionato, o enantato e o propionato de testosterona. E os mais caros são aqueles de longa duração, que são os mais modernos e também os mais cômodos de serem utilizados, que é basicamente o 1-decilato de testosterona. O primeiro remédio que eu vou comentar é o Durateston, produzido pela empresa Schering-Plough. Ele é composto por um blend de 4 tipos diferentes de testosteronas, cada um com um tempo de liberação diferente. Essa composição ela tem o objetivo de tentar minimizar aquela questão dos picos suprafisiológicos que eu falei um pouquinho antes. A posologia habitual é de uma ampola a cada 3 semanas, mas deve ser individualizada em cada caso. A segunda medicação que irei comentar é o Deposteron, produzido pela indústria EMS, muito conhecido. Ele é composto pelo medicamento cipionato de testosterona e tem sua posologia de uma ampola a cada 2 semanas. Novamente, ressalto que essa posologia deve ser ajustada junto ao seu médico, baseada em dosagens séricas de testosterona e nos sintomas apresentados e solucionados pelo uso do remédio. O terceiro medicamento que irei falar é o 1-decilato de testosterona. Ele é produzido e comercializado com o nome de Nebido, da indústria Bayer, ou também com o nome de Ormus, pela empresa Eurofarma.
Essa é uma das opções mais recomendadas pela maioria dos médicos, naquelas pessoas que já estão determinadas a usar o tipo de tratamento de reposição de testosterona, principalmente pelo fato de ela ter uma longa ação, um tempo de vida no organismo muito longo, e aí torna-se a posologia muito cômoda, uma ampola a cada 3 meses mais ou menos. Uma vantagem desse tipo de aplicação é que ele mantém os níveis de testosterona bastante estáveis, diminuindo o risco também daqueles picos suprafisiológicos. É importante ressaltar que durante o uso do 1-decilato de testosterona é necessário uma dose de impregnação antes dos 3 meses. Então você faz a primeira dose, depois de mais ou menos 45 dias você faz uma segunda dose que vai manter os níveis estáveis no patamar, né, que o médico deseja, e aí então você consegue instituir a sequência de posologias mais demoradas a cada 3 meses. A desvantagem desse tipo de tratamento é que ele é um pouquinho mais custoso, mas se você considerar o custo do tratamento mensal, talvez seja uma alternativa interessante. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Essas formas de medicamentos que eu estou explicando são as formas mais comuns de serem comercializadas no Brasil, mas, entretanto, existem outras formas de reposição de testosterona, como, por exemplo, o adesivo, os comprimidos que eu já falei, também os implantes intradérmicos, né, de testosterona, mas como são formas menos usuais, a gente não vai entrar a fundo nesses medicamentos. Se vocês tiverem interesse que eu comente alguma forma dessas menos encontradas, eu posso fazer um vídeo especial sobre isso também. Outra observação importante é que esses medicamentos eles têm um potencial de efeitos adversos, como muitos outros remédios, que devem ser monitorados pelo médico durante o tratamento. Os principais são a policitemia, que é o aumento dos glóbulos vermelhos da hemoglobina, do hematócrito no sangue. Isso pode aumentar o risco de efeitos trombóticos, né, de trombose venosa. Outro risco importante são os problemas prostáticos que podem ser desencadeados nesse processo. Então, o homem tem que ter monitorado o seu PSA e fazer o exame de próstata para detecção do câncer precocemente ou até mesmo do tratamento dos sintomas da hiperplasia prostática benigna. E outro efeito também que às vezes pode afetar o paciente em uso da testosterona são elevações das enzimas hepáticas ou algum prejuízo na função hepática que também deve ser monitorado. Além de controles do colesterol, da triglicérides, que também pode haver alguma elevação durante o uso desses remédios. Aliás, todos os remédios comentados nesse vídeo são comercializados sob receita médica em 2 vias. O médico tem que colocar o CPF e o CID, o Código Internacional de Doenças, da doença que está sendo tratada na receita, senão você não conseguirá comprar esses remédios na farmácia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de deixar seus comentários e compartilhar com as pessoas que têm interesse no assunto e vejo vocês no próximo vídeo.